aluno, bom dia, tudo bem? Bom, sétimo, hoje nós falaremos sobre predicado verbal e predicado nominal. Na verdade, nós temos três tipos de predicado: predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Por hora, nós aprenderemos dois: predicado verbal e predicado nominal. Mas, professor, o que é predicado? Predicado, vamos relembrar, é o termo, até coloquei na folhinha só para que vocês pudessem relembrar, tá? O conceito. É o termo da oração que declara algo sobre o sujeito e no qual se encontra o verbo. Viu? O verbo, por exemplo, se eu falo, como eu falei pra vocês, se eu falo anoiteceu, por exemplo, eu não tenho sujeito, mas eu tenho um predicado, porque aqui contém um verbo, ok? Então, termo da oração que declara algo sobre o sujeito e no qual se encontra o verbo. É claro que se ele declarar algo sobre o sujeito é porque ele precisa existir, mas existe um tipo de sujeito chamado sujeito inexistente, ok? E nós não falaremos disso agora, ok? Eu só preciso que vocês saibam o seguinte, que se a gente tem um verbo, a gente já tem um predicado, tranquilo? Vamos lá. Tipos de predicado. Nós temos, como eu falei, nós temos três, mas trabalharemos dois. Predicado verbal é aquele que tem um verbo de ação como núcleo. Então, os verbos de ligação são os verbos considerados significativos, também são chamados de nocionais, ou como a gente já conhece, que são os verbos transitivos e intransitivos. Então, os verbos que designam ação, que expressam uma ação, são os verbos transitivos, tá? Ou mesmo intransitivos. Se é ação, é verbo transitivo ou verbo intransitivo, tá? E dentro do nosso predicado verbal, o nosso núcleo, porque a gente tem o núcleo do sujeito. Vocês lembram que o núcleo é a palavra mais importante? Lembram que eu falei isso? Eu falei o seguinte, ó, núcleo do sujeito são as palavras mais importantes contidas no sujeito. Porque eu posso ter um sujeito composto, por exemplo, com dois núcleos, ok? Então, e o nível de importância deles é o mesmo, tá? Na balança é a mesma coisa. Então, núcleo é a palavra mais importante. No predicado verbal, botar PV, tá? PV significa predicado verbal. Estejam atentos a algumas abreviações que eu costumo fazer, tá? Para que a gente saiba do que a gente está falando. Então, predicado verbal, o núcleo do predicado verbal vai ser o nosso verbo. Se eu falar em verbo significativo, se eu falar em verbo nocional, eu estou falando em verbos transitivos e verbos intransitivos. Se eu peço a vocês para classificarem os verbos em nocionais ou de ligação, eu quero que vocês classifiquem em transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo e ainda o de ligação. O de ligação foi dentro do enunciado que eu falei. Classifiquem os verbos em nocionais ou de ligação. Então, se eu falo em verbos nocionais, eu falo porque eles expressam uma noção de quê? De ação, tá? Então, os verbos nocionais são os verbos que exprimem ação, verbos transitivos e intransitivos. Agora, se eu falo em verbos não nocionais, são verbos que não exprimem ação. Então, são os famosos verbos de ligação, ok? Se eu falo em verbos nocionais, então, verbos transitivos e intransitivos. Se eu falo em verbos significativos, tá? Se eles são significativos, se eles expressam uma ação, eles são também com os verbos transitivos e intransitivos. Então, os verbos transitivos e intransitivos, eles são conhecidos como verbos nocionais ou significativos. Verbos não nocionais e não significativos são os verbos de ligação. Tranquilo? Bom, então o predicado verbal é aquele que tem um verbo de ação como núcleo. O predicado verbal contém verbo nocional. E aí eu já coloquei, entre parênteses, transitivo ou intransitivo, tá? Os alunos compraram livros. Deixa eu apagar aqui. Professora, então para eu classificar uma oração, né, para dizer se aquele predicado é verbal ou nominal, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, eu preciso saber qual é a predicação? Sim, o que é predicação? Transitivos, intransitivos ou de ligação, tá? Então eu preciso saber a classificação daquele verbo para que eu possa classificar o meu predicado, para que eu possa dizer se aquele predicado ele é verbal ou ele é nominal, ok? Então
exemplo que eu coloquei foi: os alunos compraram livros que eu coloquei. Compraram livros. Opa! Primeiro ponto, achar o verbo. Cadê o verbo aqui, gente? Compraram, beleza? Os alunos compraram. O que eu vou perguntar pra vocês? Poxa, os alunos compraram. Um aluno chega pra mim, a Gabi fala assim: professor, os alunos compraram. O que eu vou perguntar pra Gabi? Compraram o quê? Certo? Então, se eu falo o quê? Opa. Se eu pergunto o quê? E a minha pergunta não pede preposição e não há preposição, eu tô falando de um verbo que é transitivo direto. Por que transitivo? Porque precisa de complemento, e direto porque não pede preposição, ok? Então, compraram o quê? Livros. Se livros, né, eu disse o seguinte: se eu tenho um verbo transitivo, eu preciso de um complemento. O complemento vai ser o meu objeto. Então, se o meu verbo é transitivo direto, consequentemente, o meu complemento vai ser o quê? Objeto direto, certo? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e um objeto direto. Professora, identifiquei a predicação da minha oração. Ou seja, eu identifiquei o tipo de verbo que eu tenho dentro da minha oração. Agora, eu quero classificar o tipo de predicado que eu tenho. Então, eu quero saber se ele é um PV ou ainda se ele é um PN. Professora, mas a gente não viu PN. Calma, a gente vai ver daqui a pouco. É só para que a gente consiga saber o tipo de predicado. Só para a gente criar uma... Como é que eu posso dizer? Entre aspas, uma rivalidade, tá? Entre eles. Opa, quem é? Quem é que vai ganhar? O verbal ou o nominal? Ok? Então, PV versus PN. Então, vamos lá. Eu tenho um verbo de ação. E o que foi que eu disse? Que no predicado verbal, eu tenho um verbo de ação como núcleo. Sendo o predicado verbal, se ele tá relacionado a verbos de ação, consequentemente, o meu predicado verbal, ele precisa de um verbo de ação. Ele contém um verbo que é nocional, transitivo ou intransitivo. Então, os alunos compraram. Isso é um estado? Não. Se não é um estado, isso aqui é uma ação. E eu disse o seguinte, que o predicado verbal, ele contém um verbo de ação como núcleo. O predicado verbal, ele contém um verbo nocional, um verbo que indica ação obrigatoriamente. Tranquilo? Então, se ele contém um verbo de ação, qual é o meu predicado aqui? Olha, não perguntei o tipo de predicado, eu perguntei o predicado. O meu predicado é: compraram livros, ok? Aqui dentro do meu predicado, do meu verbo de ação, eu vou ter um predicado verbal, ok? Por quê? Porque eu tenho uma ação, um verbo que indica a ação. E qual é o meu núcleo, professora? NPV, núcleo do predicado verbal. Qual é, professor, o núcleo? Compraram. Beleza? Então, novamente, vamos lá. Compraram livros. Se eu olho para o verbo e ele indica a ação, eu já sei que eu tenho um predicado verbal. Professora, mas qual é então o núcleo do meu predicado verbal? É o meu verbo. Predicado verbal, verbo, tá? Então, predicado verbal, o meu núcleo vai ser o meu verbo, que aqui é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Indicou ação, eu tenho um predicado verbal. Tranquilo? Bom, vou apagar aqui, tá? Para que a gente possa ver um outro exemplo que eu coloquei aqui.